Eu quero começar esse vídeo citando dois textos fundamentais do nosso bate-papo aqui, desse alerta muito sério. Tendo em vista do que aconteceu agora dos dois homens, né, um disparando contra o outro, os dois se foram, né? Os dois. Um é idólatra de um candidato e o outro idólatra de outro candidato. Pessoas doentes. Mas o que a Bíblia diz sobre isso, eu já venho falando há um tempo, sobre a militância cega, sobre idolatria, erro de cálculo, erro de propósito. Bom, enfim, vai ficar aqui mais um alerta e algumas ressalvas. Jeremias 17, versículo 5 é o mais clássico, vem à cabeça de vocês. Toda vez que se menciona adorar o homem, confiar no homem mais do que a Deus, do que em Deus. Assim diz Adonai: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Você pode ter ótimas inspirações, motivações, ideias, mas se o seu coração não for governado pelo Altíssimo, vai resultar em coisas erradas, idolatria, pecado, e como a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Outro texto muito importante, 1 João 5:21, encerra dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ele está encerrando, 1 João está encerrando dizendo: filhinhos, só uma advertência muito importante, um alerta. Nunca idolatre nada e ninguém. Adore somente ao Criador. Guardai-vos dos ídolos. Meus amigos, o dia ontem encerrou e começou uma semana agora, né? Dias da semana com essa notícia bizarra. Mas propositalmente as pessoas estão sendo levadas a isso, por imaturidade, por o coração estar cheio de raiva, cheio de ira. E esse não é o propósito, que as pessoas fiquem cada vez mais e mais divididas, rivalizadas, com o coração cheio de raiva, cheio de ódio, que elas percam inclusive a capacidade de raciocinar, estabelecer um juízo coerente sobre fatos, sobre realidade, mediante a verdade. Quando você leva a pessoa a um extremo de uma cegueira ideológica, de uma cegueira por qualquer coisa, por um clube, as pessoas fazem isso aí como esses dois homens fizeram. Eu vendo algumas imagens, eu pensei, meu Deus, 2 famílias agora perderam 2 pessoas. Existem muitas pessoas que estão sendo conduzidas pelas trevas para adorar um ou outro. Eu já fiz muitos vídeos denunciando as mentiras de um lado, críticas denunciando os exageros do outro, mas mostrando como um lado é anti-família, é anti-igreja, é anti-verdade, inclusive. E o outro tem uma militância que precisa tomar muito cuidado, que por erro de cálculo, por falta de apreciar a verdade, por não perceber a jogada do sistema, ficam idolatrando o homem. O salário do pecado é a morte. A Bíblia é muito específica com isso. Eu não vou ficar tomando partido aqui, julgando quem começou, quem não começou, quem está certo, quem está errado, porque tudo está errado. Tudo está errado. Eu não estou falando só desse episódio. Eu estou falando do mundo. O mundo está morto no maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O sistema do mundo está morto. As pessoas fazem isso aí, como os dois fizeram ali, um disparando contra o outro. As pessoas fazem isso por causa de um time de futebol. Os jogadores que estão ganhando aí num clube top, joga um clube top do Brasil, está ganhando menos, está ganhando 300 mil por mês. E os idólatras, desculpe, idólatras, estão sendo condenados à eternidade, vão ali um contra o outro por causa de um time de jogadores que estão ganhando 300 mil, estão nem aí para eles. Estão nem aí. Quando acabar ali, vão para balada, vão para casa abrir um uísque, né, 12 anos, vão tomar uma garrafa de vinho de 50 mil reais, e estão nem aí. Mas isso daí não é o sistema do mundo? Porque você tira a pessoa do que é realmente importante, que é a vida.
e atribuir, dar o devido valor a quem é o dono da vida e adorar somente a ele. As pessoas hoje são levadas a se distraírem com tudo. É com time de futebol, é com filme, é com a novela, é com um político, seja lá quem for. Você deve ser consciente, deve se orientar, deve se posicionar, mas há uma linha muito clara entre você se posicionar, entre você ter clareza, você apoiar, do que você virar um idólatra, do que você dar a sua própria vida, por causa dessa rivalidade, por causa dessa polarização, por causa desse extremo. Se tem algo muito bonito, meus irmãos, na vida de Jesus, muito bonito na vida de Jesus, é que Jesus ele fazia isso com certa frequência. Só você olhar os textos em que apresentam os milagres de Jesus no Novo Testamento, você vai ver, Jesus mandou o homem pegar a sua cama, levantar e andar. Jesus cura uma pessoa e diz, volta para sua casa, volta para sua família, volta para os seus. O que Jesus está fazendo? Jesus está restabelecendo a normalidade. Eu não estou falando de mornidão de vida, estou falando de normalidade. Alguma coisa está fora do eixo. Jesus cura a pessoa, liberta a pessoa e fala, volte para a sua vida, volte para a sua casa, pega a cama, anda, porque o normal é você andar. Não é ficar 38 anos paralítico, não é você ficar 12 anos com fluxo, não é você ficar 10 anos, não é você ficar paralisado, é você andar. Não é você ficar longe da sua casa, em um lugar onde os leprosos ficam reservados. Não, volte para a sua casa. Porque é a normalidade, é isso que o Criador quer. Que as coisas voltem para o eixo. Inclusive é por isso que Jesus veio, para nos devolver o acesso ao Pai, chamarmos ele de Pai outra vez, porque o pecado roubou isso, o pecado trouxe a morte, a separação para com Deus, e ele veio, nos devolveu essa chance, essa oportunidade. Então nos devolveu o que é normal, porque viemos do Pai e voltamos para o Pai. E me causa profunda estranheza como muitos irmãos, que eu expliquei inclusive no outro vídeo sobre isso, falando muitos irmãos porque nunca teve uma voz de representação, uns irmãos que nunca tiveram uma situação clara em que alguém defendesse suas bandeiras, estão distorcendo. E do outro lado, as pessoas que já odeiam a verdade, estão abraçando uma causa de uma figura execrável, estão idolatrando, claro, impelidas pelo inferno para se opor à verdade. Mas a gente precisa ter muito cuidado com isso, meus irmãos. Eu faço esse vídeo, sinceramente, não queria começar a semana gravando esse tipo de vídeo, mas eu vi as imagens, as notícias, eu me assustei e percebi que onde tem essa idolatria, onde as pessoas perderam o limite e decidiram idolatrar o homem, elas estão caminhando para o abismo. E a Bíblia diz que um abismo chama o outro. Só o Espírito Santo despertando o seu coração, despertando a sua mente, para você saber a hora certa de pisar no freio. Não vale a pena você desgastar a sua família por causa disso, cara. Não vale a pena você brigar com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão. Não vale a pena. Só tem uma causa que a Bíblia diz, olha, Jesus diz, eu vim para trazer a espada. O que ele está dizendo? É porque é a verdade, é ele. Ele me diz, aquele que não aborrecer pai e mãe, não tem como, não vai dar para me seguir. O que ele está falando é sobre a verdade. É isso aqui. Ele não está falando de você aborrecer seu pai e sua mãe por causa de um político, por causa de partido A, por causa de partido B. Não faça isso com a sua família. Não é sábio. É melhor você ficar quieto, orar, dobrar o teu joelho, do que você entrar num embate, entrar num conflito, provocar uma rivalidade na sua... E tem pai que não fala mais com o filho, tem irmão que não fala mais com outro irmão, tem primo que não fala mais com outro primo por causa de partido político. Tem gente aí, político viajando de jatinho, pensão vitalícia. Não é inteligente, não é sábio, espiritualmente vai te condenar à eternidade. Isso é idolatria. Tenham muito cuidado com isso. De novo, não estou falando para você não se posicionar, porque quem não se posiciona é posicionado. Não estou falando para você não se identificar, né? Não estou falando para você ser um alienado, tudo é do diabo, não participar do processo político, ficar alijado. Não é disso que eu estou falando. Estou falando para você ter consciência, principalmente sabedoria que vem da palavra de Deus. Entender que tem coisas espirituais acontecendo e nós precisamos andar vigilante. As pessoas que fazem isso, irmãos, não têm o Espírito Santo, infelizmente. Mas às vezes, até as pessoas que têm o Espírito Santo, em um momento de raiva, de ira, deixam ser conduzidos pela
pela raiva, pelas obras da carne, e perdem as coisas mais importantes que vêm através do fruto do Espírito. Então tenham muito cuidado, vigiem com a idolatria, tenham sabedoria no trato dessa questão, e precisamos orar muito pelo Brasil e pelos brasileiros, viu? Estamos numa guerra espiritual muito séria, muito grande, e precisamos estar muito atentos. Ok, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma ótima semana. Fique na paz. Tchau, tchau.